Meu irmão, minha irmã, a graça e a paz do nosso Deus esteja com todos os irmãos que nos veem e ouvem neste momento. Eu sou o pastor Daniel Gredilha Bley, da Primeira Igreja Presbiteriana na Pavuna, do Presbitério Oeste do Rio de Janeiro. Nesta sequência, na série Aprendendo a Orar com Jesus, irmãos, coube a nós a meditação da pergunta 185 do Catecismo Maior de Westminster. A pergunta é, irmãos, como devemos orar? A resposta: devemos orar com solene percepção da majestade de Deus e profunda convicção da nossa própria indignidade, necessidade e pecados, com o coração penitente, grato e franco, com entendimento, fé, sinceridade, fervor, amor e perseverança, esperando nele, com submissão humilde à sua vontade. Então, esta é a pergunta, meu irmão e minha irmã, e a sua resposta. Agora vamos analisar e meditar em cada momento aí desta resposta, esta pergunta pertinente, interessantíssima, irmãos. Devemos orar com solene percepção da majestade de Deus, irmãos. Conforme o salmista, lá no Salmo 95, versículo 6, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Essa deve ser a nossa atitude, irmãos, reconhecendo e percebendo a majestade de Deus, pois é a Ele que nos dirigimos e devemos reconhecer a sua soberania, a sua magnitude sobre nós. Outro trecho também, e profunda convicção da nossa própria indignidade. Conforme Abraão, lá em Gênesis 18, 27, que ele disse: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Abraão reconhecia a sua própria indignidade diante de Deus e, ao se pronunciar, ao se dirigir a Deus, ele reconhece isso em sua oração. E também, irmãos, a necessidade. Conforme o salmista, lá no Salmo 86, versículo 1, que diz: inclina, Senhor, os teus ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Assim também, irmãos, devemos reconhecer a nossa necessidade. Por isso nos dirigimos a Ele. Por isso necessitamos, precisamos dele, porque necessitamos das suas intervenções, da sua mão poderosa sobre a nossa vida. E isso deve estar contido também em nossa oração. Além da necessidade, também os pecados, conforme Lucas, capítulo 15, versículos 17 a 19, onde o filho Gastão, o filho pródigo, reconheceu, dizendo: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Isso é reconhecimento, irmãos, que além da majestade e magnitude de Deus, que nós somos pecadores, necessitamos das ações e das intervenções de Deus em nossa vida. Agora, isso deve ser feito com um coração penitente, conforme lá em Lucas 18, versículo 13, que a oração do publicano com relação ao outro que orava cheio de si, esse aí, o publicano, orou assim: estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. E esse termina
continua a parábola, a palavra do Senhor para os seus ouvintes, desceu para casa justificado, enquanto o outro, que era bom, não foi justificado. Então, os ouvintes de Jesus ficaram admirados, espantados, porque quem deveria descer daquele local justificado seria o outro, que era melhor, mas não esse vil pecador publicano. Mas na conclusão de Jesus, é ele quem desce justificado, porque ele orou com o coração penitente, reconhecendo a sua situação diante de Deus, irmãos. E aí, não orou de si para si mesmo, mas orou quando pediu: ser propício a mim, Senhor, não sou digno. E aí reconhece penitentemente a sua atitude, a sua ação e a sua posição diante de Deus. Agora, isso também deve ser feito com gratidão. Devemos ser gratos, irmãos, conforme lá em Tessalonicenses 5,18, 1 Tessalonicenses 5,18, que diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E não é verdade, irmãos? Mas nos queixamos das coisas que não temos do que agradecemos por aquilo que temos, irmãos. Não é assim na nossa vida? Quantas vezes você já se pegou queixoso, reclamando, murmurando, e nesse momento que se está fazendo isso, se perde uma grande oportunidade de ser grato, de gratidão a Deus. Portanto, meu irmão, por quanto tempo você tem se pego se queixando do que agradecendo? Verifique o seu grau de insatisfação, meu irmão. Converse com Deus e seja mais grato. Além de grato, de gratidão em nossa oração, devemos também ser francos, conforme o salmista, lá no Salmo 119, versículo 32. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando me alegrares o coração. Isso, irmãos, é franqueza diante de Deus. Seja você mesmo. O coração aqui, o salmista aqui, irmãos, está sendo franco diante do Senhor. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos quando me alegrares o coração. Seja você mesmo, seja franco diante de Deus. Não tente pintar um quadro ou viver um personagem que você não é, mas seja você mesmo. E isso também, irmãos, é claro, devemos fazer com entendimento, conforme Paulo está escrevendo lá em 1 Coríntios 14, versículo 15, que ele diz: que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Então, você entende o que você está lendo? Você entende o que você está orando? A palavra que você está pronunciando? As palavras que você dirige a Deus? Você entende? Você está pedindo a Deus ou você está enviando ordens para Deus para Ele fazer o que você quer, o que você deseja, para Ele cumprir os seus caprichos? Então, que você ore com entendimento, sabendo o que você está fazendo e também sabendo o que você está querendo. Por isso, Paulo está dizendo aqui: ele canta, ele ora com o espírito, mas também ele ora e ele canta com entendimento, com a mente. Faça isso mesmo, meu irmão. E também deve ser feito com fé. Fé, conforme Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam, irmãos. Faça isso com fé, uma atitude de fé. É o que nós precisamos, irmãos, orar com fé, acreditar no Senhor, na ação de Deus, seja qual tempo for, mas que seja no tempo de Deus e com fé. Acredite. Além de fé, também, meu irmão e minha irmã, com sinceridade. Seja sincero, seja autêntico em sua oração, conforme lá no Salmo 17, versículo 1, que o salmista vai dizer: ouve, Senhor, a causa justa.
atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Deus nos formou, irmãos, nos criou, e como o Salmo 139, o salmista vai dizer, antes que a palavra me viesse à boca, o Senhor já sabia. Então não adianta querer enganar o Senhor, querer tapear o Senhor, querer fazer trapaça, não. Mas seja sincero na sua oração. Abra o seu coração para o Senhor. Faça isso do mais profundo do seu ser. Seja sincero em sua oração. Não tente enganar ao Senhor. Siga o exemplo do salmista, né? Que procede de lábios não fraudulentos, mas seja sincero. E também, além de sinceridade, fervor. Ore com fervor, como Davi, lá no Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Faça isso com fervor no seu coração, que as pessoas vão perceber. Que nem lá no primeiro capítulo do Evangelho de João, que diz que André levou o seu irmão Pedro a Jesus. Imagine, irmãos, o fervor com que ele apresentou Jesus para Pedro. E Pedro nunca mais saiu de perto, abandonou o Senhor, ele chegou a negar, mas depois ele reafirma o seu amor por Cristo 3 vezes, assim como negou 3 vezes, irmãos, mas a forma como André o conduziu a Cristo, irmãos, este fervor é o fervor que temos que ter também, principalmente em nossa oração. Que aí vamos fazer como André, apresentar as pessoas a Jesus com fervor, que elas nunca mais vão sair da presença do Senhor. E como este fervor que Davi aqui, nesta oração, Salmo 51, versículo 10, irmãos, a sua atitude de quebrantamento, o fervor foi tamanho que o Senhor impediu, lá no final do livro de Samuel, impediu um anjo que estava com uma espada desembainhada já para destruir a terra por causa de seu pecado, mas a sua resposta de quebrantamento, irmãos, com fervor, foi maior do que o seu erro, irmãos. Aí lembramos, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. E através do fervor deste servo do Senhor, Davi, o Senhor não destruiu a terra. E também, irmãos, além de fervor, com amor, irmãos. Vamos fazer a nossa oração com amor, irmãos. Conforme 1 Coríntios 13, versículo 13, vai nos dizer o seguinte: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, porém, o maior destes é o amor, irmãos. E tudo o que fazemos com amor e paixão, irmãos, seu resultado é extraordinário. Até em oração, irmãos. Então, faça a sua oração com amor e você vai colher os frutos do seu amor, do labor de sua oração fervorosa com amor. E devemos ser perseverantes também. Perseverança, irmãos. Efésios 6,18 nos diz: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, irmãos. Nós vivemos, meu irmão e minha irmã, num mundo imediatista, que faz de nós também imediatistas. Queremos tudo ao nosso tempo, rápido. Queremos as coisas, irmãos, a nosso tempo. E quando elas não acontecem no nosso time, isto é, no nosso tempo, temos a tendência de desistirmos de nossos objetivos e de nossas metas, irmãos. Mas nossa tarefa, como crentes fervorosos, que perseveram, irmãos, é perseverar confiantemente no Senhor. Então faça a sua oração com perseverança. E também, irmãos, perseverando no Senhor, vai nos levar a esperar nele, irmãos. Conforme Miqueias 7,7, que vai dizer: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá, irmãos. Espera nele. Confia no Senhor. A oração confiante exige de nós a espera.
como Miqueias, faça como Miqueias, espere no Senhor, confie nele, que é o Deus da sua salvação, e ele vai ouvir você. Não é o nosso time, não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. E o tempo de Deus, ele pode dizer para nós: não, espere ou seja feita a sua vontade. Mas o não e o espere também faz parte da resposta do Senhor, além do seja feita a sua vontade, né? Do sim. Então, espere no Senhor, confiantemente. E por último, irmãos, o último trecho da resposta da pergunta 185 de Westminster, irmãos, do Catecismo Maior, é com submissão humilde à sua vontade. Então, assim você deve esperar no Senhor, fervoroso com fé, mas submisso com humildade à vontade do Senhor, irmãos. Olha aí a atitude de Jesus em Mateus 26, versículo 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Como tu queres. E você, meu irmão, tem sido submisso com humildade à vontade do Senhor? Como tem sido a sua atitude? Eis aí o exemplo do nosso Mestre, do nosso Senhor Jesus Cristo, que em outra ocasião também vai dizer: Eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos, irmãos. Esta é a submissão humilde à vontade de Deus. E ele se submeteu e nos deu exemplo para seguirmos, irmãos. Então, façamos o mesmo. Por isso, meu irmão e minha irmã, nós não podemos esquecer. Diante disso tudo que verificamos sobre oração, nós não podemos esquecer jamais, irmãos. Conforme Lucas, capítulo 10, versículo 39, que nos diz: Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Este ainda é o melhor lugar para aprendermos, o melhor lugar para estarmos, irmãos, como Maria, aquedada aos pés do Mestre, aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça o mesmo, meu irmão e minha irmã. Aquedados, caminhemos, irmãos, aos pés do Senhor Jesus, como Maria, a ouvir-lhe as doces, inefáveis palavras de vida, doces palavras de vida. Faça isso, se mantenha em oração diante do Senhor. Deus te abençoe, minha irmã e meu irmão. Eu vou orar agora e que a graça, o amor de Deus invada a sua vida e tenha uma vida de comunhão em oração. A oração é uma poderosa ferramenta, um poderoso instrumento que Deus colocou à disposição da igreja. Então faça isso com fervor, com amor diante do Senhor. Eu vou orar para encerrar esta palavra. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, bendito e soberano Deus, nesta hora bendita, Senhor Deus, reconhecemos, clamamos, Senhor Deus, ao Senhor, reconhecendo a sua soberania e majestade sobre nós. Ó, Senhor Deus, oramos acreditando que Tu podes todas as coisas. Abençoe os Teus servos que estão reunidos neste momento, debruçados sobre Tua palavra, Senhor, aprendendo juntos a orar e a buscar ao Senhor, ó Deus, em oração. Alimente a alma dos Teus servos, Senhor. Nós carecemos e nós necessitamos da Tua poderosa ação sobre nós. Ó Espírito Santo, haja em nós, em nossa vida, em nosso meio, e nos dê a direção, Senhor. Que a sua vontade seja realizada, Senhor, em nossa vida. Ó Pai, e submissos ao teu querer, entendamos o que tu queres para nós. E nos ensina também, Pai, a aceitarmos, Senhor, a sua doce e maravilhosa vontade sobre nós. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos, meus irmãos, em nome de Jesus.